Bom, Gravando? Vamos lá? Deixa eu pedir para todo mundo colocar no mute e aí a gente inicia, ok? Vamos lá. Sejam todas bem-vindas ao nosso 8º e último dia do Fórum Internacional do Mulheres em Rio Digital. Eu sou a Márcia Timóteo, junto com a Veronique Salles, somos cofundadoras do Mulheres em Rio e gostaria de agradecer às gestoras de núcleo, às colunistas e a todas vocês participantes e convidadas do fórum de hoje. E eu peço a atenção de vocês, porque respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, solicitamos a atenção e colaboração de todas, informando que esse fórum está sendo gravado e todas presentes concordam expressamente com a cessão da imagem, da voz, da reprodução, seja pela plataforma Mulheres em Rio ou por parceiros, de forma gratuita, não onerosa, de direitos de imagem ou conteúdo. Quem, porventura, não concordar, poderá ver ou ouvir o evento desligando a câmera e ocultando o seu nome. Mulheres em Rio nasceu de um movimento colaborativo entre mulheres empreendedoras que acreditam no empoderamento da mulher através de iniciativas reais, como essa, de desenvolvimento do empreendedorismo feminino. É, portanto, um projeto colaborativo e em formação, com direitos reservados, onde um dos braços é o presente evento, que depende absolutamente das inscritas, do seu público, para que ele possa continuar ocorrendo. Mulheres em Rio tem como pilares 6 núcleos. Nossa gratidão à Sônia Garcia, gestora do Núcleo Empreendedorismo, a Dilda Maria, do Núcleo Arte e Cultura, Valéria Queiroz, do Núcleo Saúde e Bem-Estar, a Cristiane Délia, do Núcleo Direito e Cidadania, e Patrícia Gonzalez, do Núcleo Educação e Desenvolvimento. Nosso muito obrigada, gratidão pelo trabalho que vocês estão fazendo. Estamos em crescimento e já somos mais de 40 colunistas que são especialistas e que voluntariamente se dedicam para gerar conteúdos de qualidade para a preparação e capacitação dessas mulheres empreendedoras. Então, se você está aqui, é convidada, tem uma experiência, quer compartilhar, fala com a gente, vem ser uma colunista também do Mulheres em Rio. Eu queria só relembrar, finalmente, que para o melhor aproveitamento, que inicialmente mantenha o seu microfone desligado, a sua câmera ligada, para que a gente possa fazer o nosso network, nossa interação, mas que as perguntas podem já ir sendo registradas no chat, colocando o nome e a sua pergunta, e para a gente ordenar aqui as perguntas, a gente vai abrir o microfone para vocês fazerem pessoalmente a pergunta, porém, a gente quer que ordenar as perguntas, vai colocando no chat, por favor, para que a Sônia possa ir chamando cada uma de uma vez para poder se apresentar. Então, eu queria agradecer demais vocês, esse 8º dia, né? Já estou com saudades, é o nosso último dia de encontro do fórum, mas desejo aí a todas uma live maravilhosa e passo a palavra para a Sônia Garcia, que é a nossa anfitriã, que vai estar conduzindo a nossa entrevista com a queridíssima Roberta Valsec. Muito obrigada, bom evento a todas. Boa noite a todas que estão aqui. Quero agradecer o tempo de vocês em mais esse dia e dar boas-vindas para todas que futuramente nos assistir pela plataforma que será postado esse material valiosíssimo. Foram 8 dias de trocas muito significativas. Cada um dos segmentos levou a muitas reflexões, tanto com a Bárbara, que veio lá com aquela energia maravilhosa dela, né, falando da luta pela vida dos mares, depois a Denise, que nos levou a um relaxamento maravilhoso, coletivo aqui, que foi muito interessante. A Patrícia, que deu uma aula de altíssimo nível sobre diversidade. A minha matéria-prima na vida sempre foi gente. E esse network é uma coisa incrível, porque por mais que você ache que sabe muita coisa, num encontro como esse você aprende demais, né? A Ângela, que foi uma pessoa assim que acho que emocionou e contagiou
todo mundo aqui com as experiências de superação de vida dela, depois a Ingrid falando de uma parte tão importante nos negócios, né, que é essa gestão financeira. A Carla, que veio levantar a bandeira importante da mulher no mercado de trabalho. A Fabi, né? Quem não é fã da Fabi? Encantadora. E depois a Roberta, hoje, fechando aqui a nossa semana aí de encontro. Eu gostaria de dizer a vocês que eu sou muito honrada de fazer parte do Mulheres em Rio. Eu acredito demais que nós vamos fazer coisas incríveis, que esse movimento foi um start. Eu lamento, estava conversando até com a Márcia, que mais pessoas não lotem a nossa sala, porque a gente sempre fala, né? Todo mundo quer resultado, mas pouca gente investe no que é preciso para ter resultado. E esses dias passaram assim, como se fosse uma coisa muito prazerosa. E com certeza vai deixar tanta coisa em cada um. Então, eu espero que hoje a Roberta possa fechar assim, com chave de ouro essa contribuição. Eu admiro muito o trabalho da Roberta Valsec, ela é uma profissional diferenciada, não só porque conquistou muito sucesso dentro do que ela faz, ela vai falar um pouco para vocês, eu conheço a história dela, mas também porque ela tem na veia essa coisa do empreendedorismo, porque a gente conversa com ela e é aquela pessoa que se arrepia, sabe? Assim, mostra o braço arrepiado, porque tem aquela paixão, né, no olhar e em tudo que faz. Então, eu gostaria, Roberta, de te dar as boas-vindas nesse último dia do nosso fórum. Gostaria que você compartilhasse conosco essas dificuldades todas que você superou para chegar onde você chegou e que contribuições significativas você pode nos deixar nessa noite de hoje para que a gente possa compartilhar com todas as pessoas que precisem dessas suas contribuições. Então, seja bem-vinda aqui ao nosso fórum e fale para a gente aí esse encantamento do seu trabalho que eu tanto admiro. Abre teu microfone que está fechado. Aí, abri. Tá? Estão me ouvindo? Bom, gente, boa noite para todas, né? Quero agradecer demais o convite da Sônia. Eu fiquei muito honrada com esse convite de participar desse evento fantástico, que eu achei incrível, de verdade, achei um movimento muito bacana e estou muito honrada de poder participar. Eu vou falar um pouco sobre a minha vida, né, para vocês conhecerem um pouquinho de mim, e depois eu queria falar com vocês sobre um tema que eu acho super interessante, que são as escolhas, né? As nossas escolhas, as escolhas que a gente faz todos os dias e às vezes nem se dá conta, né? Mas que levam a gente para um determinado local. Meu nome é Roberta Valsec, né? Como a Sônia falou, eu sou nutricionista, eu sou coaching de emagrecimento, eu fiz o Mindful Eating também voltado para alimentação, né? Que é o comer consciente. E assim, eu amo a minha profissão, eu não poderia ter escolhido nada melhor. Eu sempre tive o sonho de fazer medicina, mas as minhas escolhas, né, foram dificultando, adiando esse sonho. Eu vou falar com vocês sobre isso. E aí eu optei por fazer a nutrição e eu sou muito feliz na escolha que eu fiz. Muito. Muito feliz de verdade. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu nasci em Petrópolis, eu sou petropolitana, assisti até a live da minha conterrânea aí, ao Zoom, né, a reunião com ela anteontem, né, lá do Museu Imperial, enfim. Achei bacana, eu não conhecia nem o trabalho dela, achei fantástica. Eu não sei se ela está aqui, eu não consigo ver todo mundo, porque eu estou no telefone, mas se ela tiver, eu quero dar os parabéns, porque foi fantástico. Achei fantástico o trabalho dela. Enfim, eu nasci lá em Petrópolis, né, numa família de classe média. Meu pai era funcionário público, minha mãe era dona de casa. E aos 8 anos a gente se mudou para Cabo Frio, né? Meu pai não gostava do frio, reclamava muito. E aí ele conseguiu uma transferência para Cabo Frio e nós nos mudamos para lá quando eu tinha 8 anos. Na minha pré-adolescência, né, por volta dos meus 13, 14 anos mais ou menos, o meu pai se tornou alcoólatra. E foi um transtorno muito grande na família, né? Não sei se alguém aqui conhece ou tem na família.
é uma coisa que adoece não só a pessoa, mas toda a família, né? Todo mundo fica doente, todo mundo sofre e é muito complicado. E eu vi a minha mãe sofrer demais, né? Muito. Ela era dona de casa e ela começou a cuidar exclusivamente do meu pai, né? Muito entre internações, idas e vindas para a clínica, enfim. E eu tinha muita pena dela, né? E eu vendo aquela luta dela lá diária com meu pai, né? Com a vida dela, né? Ali eu comecei a fazer não as minhas escolhas, assim, o que eu queria ser, né? O que eu queria para minha vida, mas ali eu já estava escolhendo o que eu não queria. Eu não queria essa vida para mim. É uma vida muito sofrida e eu não queria isso. Então as minhas escolhas começaram ali, né? A decisão de não querer mais aquela vida, não querer aquela vida para mim. Então eu não queria ter dependência, eu queria ser uma pessoa que tivesse liberdade para as minhas escolhas, né, acontecerem. E aí eu comecei a perceber o que eu podia fazer, né, para fazer tomar um rumo diferente do que eu via da minha mãe, né, de tanto sofrimento com meu pai. Hoje meu pai, eu não posso dizer que ele é curado, porque o alcoolismo não tem cura, né, é uma doença que não tem cura, mas ele não bebe mais. Enfim. Bom, voltando, né? Numa certa ocasião que eu fui para Petrópolis, que minha família toda era de lá, né? Os meus avós, enfim, eu fui passar uns dias lá com os meus avós e passeando lá no bairro deles, eu vi uma lojinha que eu achei incrível, ela estava lotada de gente e eu devia ter mais ou menos aí uns 17 para 18, praticamente 18 anos. E essa lojinha estava lotada de gente. E eu fui ver o que era, né? Eu sou muito curiosa, sempre gostei de negócio, né? Fui ver o que era. E era uma locadora de videogame. Eu nunca tinha visto uma locadora de videogame. E era naquela época de muita locadora de filme, lembra, gente? Tinha muita locadora de filme. E aí eu vi essa locadora de videogame e achei uma coisa sensacional. Não tinha isso, né? Não tinha, eu nunca tinha visto, não tinha em Cabo Frio. Aí eu comecei a pensar, pô, eu poderia levar isso para Cabo Frio. Lá não tem, né? Me pareceu um bom negócio, estava cheio de gente. Era uma coisa que eu não via assim, que tinha que ter muito dinheiro para investir, porque se tivesse também eu não poderia. Enfim, voltei para Cabo Frio, né? E ali, naquele momento, eu fiz a minha primeira escolha profissional. Naquele momento que eu vi a lojinha. Voltei para Cabo Frio, conversei com meu pai e falei, pai, eu vi isso lá em Petrópolis, né? Eu queria trazer para Cabo Frio. Será que você pode me ajudar com alguma coisa? O que você pode me ajudar? Ele tinha uma moto que ele tinha tirado no consórcio, que ele não sabia nem andar. Ele tinha tirado no consórcio, estava lá parada. Aí ele falou assim, bom, filha, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu posso vender essa moto, né? E você começar. Só que, gente, era uma moto. Era pouco, entende? Mas eu queria muito aquilo. Então eu peguei o papel, que eu sou muito de papel, né? Quem se consulta comigo, eu vi que aí tem paciente minha. Eu sou muito de papel, eu mando escrever, eu escrevo, desenho, eu sou muito visual. E aí eu peguei o papel e comecei a traçar o que dava para eu fazer com esse dinheiro de uma moto. Era uma moto pequena, tipo assim, não lembro agora, mas uma CG 125, era uma moto barata, né? Eu tinha só ela para começar um negócio. E aí o que eu fiz? Fui procurar uma lojinha de bairro pequena, para vocês terem ideia, era a garagem de uma casa. A moça fez na garagem uma lojinha e alugava. Mas eu tive a sorte, eu não sei se é sorte, né? Eu acredito um pouco na sorte também. A lojinha era na rua de um colégio público. Então, imaginem só, eram crianças de classe baixa, né? De renda baixa, que não podiam, de repente, ter um videogame e que iriam jogar lá na minha lojinha. Poderiam jogar lá, porque era a hora, eles pagavam a hora. Entende? Eu coloquei as televisões lá e eles iam lá e pagavam a hora para jogar lá dentro da lojinha, né? E aí eu fui inventando, comecei a botar biscoito, mas enfim, né? Uma chips, aí fui crescendo dentro da loja. Comecei a vender videogame, vender fita, enfim. Mas, gente, voltando lá no dinheiro, o dinheiro era pouco para fazer aquilo que eu queria. Aí eu fui nessa lojinha de bairro, que era uma garagem, mas era arrumadinha, era pequena. Aí conversei, consegui alugar, né? Que eu não sei nem como, né? Isso tem muitos anos, porque eu era muito nova, eu tinha 18 anos, mas a moça me alugou,
fez um contrato simples, eu lembro que não reconheceu firma, enfim, depois que a gente foi fazendo tudo. Eu comprei as tintas, eu mesma pintei, fui para dentro da lojinha, porque eu sou muito de fazer, eu estava até comentando aqui com a Sônia. Não existe, para mim, não existe, não sei. Agora com o Google, então, gente, tinha o Google, não tem mais não sei. Não existe. Tudo tem ali. Então, eu fui ver e comecei a fazer. O que eu posso fazer? Comecei a pintar. Comprei rolo, comprei fita, comprei as coisas, comecei a pintar, pintei a lojinha toda. Enfim, fui para o Paraguai, comprei a passagem de ônibus, que era o que dava para comprar. Viajei um dia inteiro, fui para o Paraguai, comprei as fitas, comprei os videogames, comprei tudo. Voltei, comprei as televisões, acabou o dinheiro, comprei financiado. Não sabia nem como é que eu ia fazer para pagar as parcelas, mas eu estava acreditando em mim. Porque isso é importante, a gente acreditar na gente, né? E aí eu acreditei que ia dar certo, eu tinha essa certeza que ia dar certo. E aí eu fui e montei. Só que eu precisava, né, da parte de marcenaria. E eu não tinha mais dinheiro. Né? Mas eu precisava de um balcão, né, uma mesa, eu precisava de alguma coisa. E eu precisava dos caixonetes das televisões, porque eu não sei se vocês chegaram a conhecer uma lojinha de videogame, mas a gente montava como se fosse aquelas máquinas mesmo que a gente joga em fliperama, só que ficava a tela da televisão e o fio com o controle, saía de dentro daquela caixa. E aí eu chamei um marceneiro que trabalhava para minha família naquela época, fez muita coisa na casa da minha mãe, enfim. E falei para ele. Eu até estava tentando lembrar o nome dele e acabei de me lembrar agora. Fiquei o dia inteiro tentando lembrar o nome dele, não lembrei. Agora eu lembrei o nome dele, Dedeco. Chamei o Dedeco, falei, eu tinha 18 anos, gente, eu era uma menina. Chamei o Dedeco, falei, Dedeco, negócio é o seguinte. Eu quero montar uma locadora de videogame. Eu já comprei as TVs, né? Comprei parcelado. Todo o dinheiro que eu tinha, contei para ele. Eu já gastei. Eu não tenho mais nem um centavo. Mas eu queria muito fazer as caixas. Expliquei como é que era. Eu tinha tudo desenhado. Eu desenhei tudo, né? Igual eu falei para vocês que eu sempre gostei de escrever. Eu sou péssima em desenho. Eu desenho do meu jeito, mas eu desenho. E aí mostrei para ele e falei, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas eu tenho uma coisa que, embora eu seja muito nova, eu acredito que vale mais do que o dinheiro. Eu tenho palavra. Se você acreditar na minha palavra, eu vou te pagar. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu vou te pagar. Eu quero te pedir um voto de confiança na minha palavra. E ele me deu, né? Ele me deu esse voto de confiança. E ele fez todos os móveis, e ele fez assim. Não pense que ele fez de qualquer jeito, não, gente. Ele fez incrível. Ficou lindo. Ele fez com fórmica colorida. Ficou um negócio maravilhoso. Ficou linda a lojinha. Linda. Ele fez, acho que, o melhor que ele podia fazer. E aí, para surpresa, talvez, de vocês, mas... Terminar? Olha, muita coisa que eu tive que fazer, cara. Meu Deus do céu, eu tô morta. Deus me livre. Para surpresa, talvez, de vocês, mas não minha, porque eu estava muito certa de que ia dar certo. Com 2 meses da lojinha, eu paguei ele tudo, não paguei parcelado, não. Paguei tudo que ele fez e paguei meu pai com 2 meses. Gente, a lojinha fazia fila de virar o quarteirão. Vocês não têm ideia. Porque eu estava na rua de um colégio humilde, né, com pessoas que não tinham condições de comprar o videogame, mas as crianças adoravam. Porque as crianças com poder aquisitivo melhor, todas tinham, né? E era muita propaganda na televisão, era a época de Nintendo. Não sei nem se vocês lembram disso, se vocês chegaram a ver isso. E aí fazia fila mesmo, fila de virar o quarteirão. E era engraçado que às vezes as mães iam buscar as crianças lá, porque as crianças não queriam ir embora. Deu super certo. Então, com 2 meses, eu paguei o marceneiro, o Dedeco. Eu paguei o meu pai, a moto que ele tinha vendido. Com 4 meses, mais ou menos isso, eu comprei um Fusca, que foi meu primeiro carro, que era um dia andando e um dia empurrando. Era um dia eu andava, no outro empurrava. Um dia eu andava, o outro empurrava. Mas foi meu primeiro carro, comprei com meu dinheiro. Eu tinha uma satisfação disso, né? Ainda mais quando eu olhava para a minha vida, né? Como é que eu estava vindo. Isso me dava uma satisfação muito grande. E aí eu abri a filial dessa lojinha em Arraial do Cabo, né? Porque essa era em Cabo Frio. Abri a primeira filial em Arraial do Cabo.
que ficava lotada também, lotada. Contratei gente para trabalhar, porque até então era só eu, né? Eu pedia, às vezes, a minha irmã ou a minha mãe, alguém para ir para lá para eu poder comer, porque eu não tinha como sair, né? E aí, eu não tinha funcionário. E aí eu contratei funcionário e aí comecei. Quando a lojinha tinha quase um ano, ainda não tinha um ano, eu troquei o meu Fusca por um Escort. Conversível, tá, gente? Não era qualquer Escort, não. Era um Escort conversível. Eu me achava o máximo naquele Escort conversível. Eu achava que na cidade só dava eu. Era um carro nada, mas para mim era tudo, entende? Tipo assim, era um carro simples para a época. Não, era um carro bom, mas não é um Escort zero, né? Era um Escort mais antigo, enfim. Mas para mim era tudo aquilo. Era um troféu do que eu estava fazendo, né? Um reconhecimento do meu esforço. Porque eu contando assim, parece que foi fácil, mas não foi, não. Foi difícil, entende? Foi uma batalha diária. Enfim. Mas eu venci, né? E aí, assim, o empreendimento foi um sucesso. Mas aí, gente, eu tive que fazer minha segunda escolha, que foi casar. Eu já namorava desde os 15 anos, né? Ele é o pai dos meus filhos. Eu namorava ele desde os 15 anos. Eu morava em Cabo Frio, ele morava no Rio. E ele queria casar. Ele era mais velho que eu, 7 anos, né? Eu tinha 20 para 21. E aí eu tive que fazer uma escolha bem difícil. Porque para eu casar, eu teria que vir embora para o Rio, né? E aí eu teria que me desfazer das locadoras. Foi difícil de escolher, mas eu tinha que fazer essa escolha, né? Eu tinha que fazer uma escolha. E eu escolhi casar. Eu casei, passei o ponto das locadoras, né? Que ainda ficaram funcionando lá muito tempo, né? E, inclusive, a pessoa que comprou abriu outra filial também, em Cabo Frio mesmo. E eu vim morar no Rio. Né? E eu tive a sensação, foi a primeira sensação que eu tive a primeira vez de que eu estava começando do zero, de novo. E aí, mas eu sempre pensava lá na minha mãe, sabe? Tipo assim, eu não quero isso, eu não quero essa vida, eu não quero depender, eu não quero ficar na mão dos outros, eu não quero não poder fazer escolhas. E aí eu comecei a ver o que dava para eu fazer. E aí o que dava para eu fazer seria começar um trabalho aqui no Rio. Só que eu engravidei. Eu casei com 21, né? Eu engravidei com 22 para 23. E tive a Camila, que é a minha primeira filha, que hoje está com 23 anos. E aí, aquela vontade que eu estava de sair para trabalhar já estava meio que, também já não dava, né? Estava com ela pequena, eu não tinha condição de pagar babá ainda, enfim. Eu não tinha com quem deixar, tinha muito medo do Rio, porque eu era de cidade do interior, eu achava que tudo muito perigoso, tudo muito difícil, né? Enfim. E aí comecei a ver o que eu podia fazer. E aí eu comecei a trabalhar com ações. Não sabia nada de ações. Nada. Comecei tudo de novo. Comecei a perguntar. Meu pai, como eu disse, era funcionário público, trabalhava na Telerge, na época, né? Vendia telefones. E os telefones, eu não sei se vocês lembram, eles tinham umas ações. Lembra as ações da Telerge? E aí eu comecei a comprar e vender essas ações com a ajuda do meu pai, né? No início. E depois eu fui aprendendo, fui tomando e comecei, porque aquilo eu conseguia fazer de casa. Não precisava sair, né? E eu comecei a comprar e vender ações. E aí, quando a Camila estava... Aí, quando a Camila nasceu, né? Pulei um pedacinho. Eu voltei para Cabo Frio, porque a Camila nasceu prematura. Eu fiquei com muito medo de ficar com ela aqui no Rio. Voltei para Cabo Frio e comecei a fazer essa compra e venda de ações já lá em Cabo Frio. Agora eu me lembrei. Lá em Cabo Frio já comecei a fazer isso. Enfim, quando a Camila estava com 1 ano e 10 meses, a gente se mudou para Cabo Frio, né? Quando a Camila estava com 1 ano e 10 meses, eu engravidei do Matheus, que é o meu segundo filho, que hoje está com 21 anos. Engravidei do Matheus e fiquei trabalhando de casa nessa compra e venda de ações. E aí, gente, enfim, bem complicado. E aí eu me separei, porque eu descobri uma traição, eu não consegui perdoar, e aí eu tive que fazer outra escolha, né? Ficou bem complicado para mim.
e eu me separei do pai das crianças, né? E aí eu tinha o dinheiro dessas ações. Fui contratar, e eu tinha feito bastante dinheiro, porque eu não tinha despesas em casa. Então, o dinheiro que eu ganhava das ações, eu ia guardando, eu ia juntando, ia reinvestindo, enfim. Eu fiz um dinheiro bacana com isso, né? Com o que eu passei também das locadoras, né? Que eu ganhei também ali, enfim. E aí, eu optei em fui procurar uma babá primeiro, que eu falei, gente, eu vou ter que voltar a trabalhar, eu quero fazer alguma coisa, eu não quero mais ficar só com ações, eu quero sair de casa, eu quero retomar minha vida na rua, né? Quero ver gente. E aí, fui contratar uma babá. Quando eu cheguei lá na agência para contratar babá, estava lotado de gente. Aí eu perguntei para o rapaz, o que está acontecendo? Ele falou assim, olha, está tendo entrevista, porque vai abrir um bingo aqui na cidade. Falei, aqui na frente. Eu falei, e vocês estão fazendo a seleção? Tô. Ele falou, tô. Eu falei, eu quero participar. Ele falou, você? Falei, eu quero. Ele falou, não, porque você está contratando a babá, esse salário que você está oferecendo para a babá é maior do que o salário que eles estão pagando. Eles estão pagando salário mínimo. Eu falei, mas eu quero participar. O que eu preciso fazer? Você precisa trazer um currículo, né? Eu falei, tá bem. Aí fui em casa, digitei um currículo, voltei, entreguei o currículo, fui chamada para entrevista. Aí cheguei na entrevista, fui contratada por uma moça que era sócia, né? Que depois veio a sair da sociedade, para ser gerente financeira do bingo. Gente, eu não sabia nada disso. Nada. Não tinha Roberta, posso te fazer uma pergunta? Nesse momento que você está, eu queria perguntar o seguinte, dentro do empreendedorismo e de todas essas escolhas que a gente às vezes tem que fazer, existe um momento em que você precisa ter coragem para fazer as coisas, né? Assumir riscos. O que você acha nessa tua trajetória que foi assim preponderante para você, sendo tão jovem, separada, com 2 filhos, querer assumir o risco de fazer uma coisa que você nunca tinha feito? Porque isso acontece conosco quando a gente precisa se reinventar, né? A gente estava falando aqui de empreendedorismo com maioridade, foi o que eu fiz. Eu sempre fui do mundo corporativo e quase aos 60 anos eu saí do mundo corporativo e tive que empreender. Então, você precisa ser muito forte para assumir riscos e se reinventar. O que para você foi preponderante nesse assumir riscos que, para essas mulheres que a gente está falando, é tão importante falar para elas no momento em que você tem que tomar uma decisão? Então, você falou uma palavra-chave, que é coragem, né? E o Alexandre, que é o meu marido atual, né, com quem eu sou casada e muito feliz, ele diz uma frase, para mim, ele diz várias coisas maravilhosas, dentre várias coisas que eu ouço muito ele diz que coragem é agir conforme o coração. Então, eu agia conforme o meu coração. E eu acreditava naquilo que eu estava fazendo, sabe? Eu acreditava que eu podia. Porque a gente tem que acreditar na gente. Porque se a gente não acredita na gente, quem vai acreditar? Não é verdade? Então, eu tinha muito claro que eu não queria. Então, isso me facilitava também as escolhas que eu tinha que fazer para não estar onde eu não queria estar. Para não ter que estar onde eu não queria, entende? Então, é isso, é agir conforme o coração, né? Isso é ter coragem e acreditar, né? Acreditar que pode dar certo. Agora, sempre com o pé no chão, né? Sempre com o pé no chão. Aquilo que eu falava para vocês, eu desenhava, eu escrevia, eu via as possibilidades, o que dava, o que não dava, mas eu arriscava. Porque se a gente quer alguma coisa, a gente tem que arriscar, né? A não ser que a pessoa tenha muita facilidade e que possa fazer de qualquer maneira, ainda assim, sempre vai ser um risco, né? A gente tem que arriscar, a gente tem que acreditar na gente, não é verdade? Gente, e foi dando tudo muito certo, porque eu acho também que quando a gente quer muito uma coisa, o universo também conspira a nosso favor, né? A gente emana essa energia, a gente recebe essa energia de volta. Não é verdade?
Quando a gente faz um bem, esse bem volta. E isso é claro, isso é assim, isso é vivível, né? A gente vê todo dia isso, né? E foi isso. E aí, continuando lá, né? Eu acho que eu te respondi, Sônia. E aí, o que aconteceu, né? As coisas vão acontecendo. Eu digo que só não acontece para quem está sentado esperando cair do céu. Né? Quando a gente busca, a chance é muito grande de acontecer, porque as coisas vão aparecendo, né? Só que tem uma coisa, a gente tem que estar ligado, a gente tem que observar, entende? Para não perder também as oportunidades, porque às vezes a gente está tão voado, né? Que a gente não enxerga as coisas, a gente não enxerga as possibilidades. Tem até uma história boa sobre isso, gente, mas assim, eu tô com medo de me estender muito e passar, porque se me deixar falando, eu vou falando toda a vida. Mas se der tempo, me lembre que eu vou contar ela depois. Não, mas você fala rapidinho para a gente também pegar o espaço para as perguntas, e aí você dá uma acelerada e conta rapidinho. Beleza, eu vou continuar aqui. Me lembrem no final de contar essa história, tá? De observar as oportunidades que às vezes passam pela gente e a gente não enxerga, né? A gente não pega, né? A gente não toma posse. Enfim. E aí, continuando lá no bingo, né? Quando eu entrei para trabalhar de assistente financeiro, gerente financeiro, gente, eu não tinha mais puta ideia. E aí comecei a perguntar, fui conversar com amigas minhas, né? Amigas da minha mãe, né? Conhecida, que tinha comércio, né? Lá em Cabo Frio, uma cidade pequena, todo mundo se conhece. E fui aprendendo e fui levando aquilo para lá, enfim. E aí, logo depois, né? Os sócios, essa moça que me contratou, ela colocou as cotas dela à venda, né? Por um problema que ocorreu lá, e ela tinha 10% das cotas do bingo e eu comprei. E aí eu passei a ser sócia. E aí, gente, foi isso. Foram 6 bingos. E aí eu fiz minha primeira faculdade, né? Que eu sempre tive sonho de fazer faculdade, mas não era que eu não tinha feito essa escolha, eu não tinha a possibilidade ainda de executar essa escolha, porque eu tinha essa vontade, mas eu ainda não podia. E aí eu pude fazer minha primeira faculdade, que foi de administração, né? Se vocês me perguntarem, era sua paixão? Não era. Minha paixão era medicina, era cuidar de gente. Mas medicina estava muito distante. São muitos anos, são 10 anos, né? Porque você se forma, acho que em 6, depois tem residência, depois tem especialização, né? É muito caro. Eu tinha 2 filhos pequenos, eu estava separada, eu não tinha pensão. Então, a minha realidade não me deixava ainda fazer essa escolha, né? E aí eu fiz administração porque estava no ramo que eu estava, ia me ajudar, né? Eu estava na administração dos bingos, então isso ia me ajudar muito. E aí, então, gente, foi muita luta. Eu falando assim, pode parecer que foi tudo muito rápido, muito fácil, não foi, né? Foi muita luta, foi muito trabalho, muita abnegação, né? Inclusive de conviver com os meus filhos, né? Da rotina deles, né? Eles eram pequenos. Eu nem vou entrar muito nesse mérito, porque quem me conhece, a Sônia, e eu tenho um paciente, eu choro à toa. Se eu entrar nesse mérito, a gente não vai conseguir seguir. Mas foi muito difícil mesmo, as escolhas, mas elas tinham que ser feitas, né? E aí, depois dessa luta toda com o bingo, gente, saiu uma medida provisória, não sei se vocês lembram, que foi editada, né? A medida provisória, fechando os bingos. E aí, eu me vi de novo, tendo que começar tudo outra vez. Por onde? Eu só tinha uma vantagem aí. Eu já não começaria mais do zero. Pelo menos financeiramente, não. Eu ia começar do zero um ramo, né? Uma profissão, enfim, alguma coisa. Mas eu já não começaria mais tão do zero. Não financeiramente. E aí eu comecei a querer tomar aquela ideia que eu tinha antes da medicina. Que eu nunca esqueci. Nunca esqueci. Era um sonho. E aí, bom, antes disso, eu me casei de novo, né? E conversando com o meu segundo marido, da época, né? Ele me falou, Roberta, por que ao invés de você fazer medicina, você gosta muito, porque você gosta de cuidar de gente,
Você adora alimento, você está sempre lendo sobre isso, você gosta... Eu cuidava muito das refeições, né? No bingo tinha restaurantes e eu gostava muito disso também. Ele falou, por que você não faz nutrição? Gente, foi assim, ó. Sabe quando acende a luz? É isso. Eu vou cuidar de gente, que era o que eu gostava, né? Eu vou poder transformar a vida das pessoas. É isso que eu tenho que fazer, né? Em menos tempo, né? Mais fácil para mim, porque a medicina era horário integral, né? Meus filhos também ainda eram pré-adolescentes, eram pequenos, nem sei se eram pré-adolescentes, não me lembro agora mais. Enfim. E aí eu escolhi fazer a nutrição e dentro da nutrição eu escolhi a área de emagrecimento, porque o meu foco, né, o que me faz levantar todo dia da cama e vir para cá e atender da hora que eu chego até 10, 11 horas da noite todo dia. Quem está no Instagram, que está aqui, que me acompanha, vê, eu às vezes posto eu saindo daqui 10, 11 horas da noite, é o poder transformar a vida. É isso que me motiva. É isso que me faz sair da cama todo dia de manhã e vir para aqui. Entende? É poder transformar a vida das pessoas. Eu acho isso mágico. Eu acho mágico isso. E foi isso, gente. Então, fazer assim, só que esse resuminho que eu estou fazendo para vocês, né, da minha vida, eu acho que vocês conseguem perceber só nesse resuminho, né, corridinho, quantas escolhas eu fiz. Na verdade, que eu tive que fazer. E graças a Deus eu fiz, né? Fiz algumas certas, outras nem tanto, mas no final tem dado certo, né? E a vida é assim, gente. É feita a todo momento de escolhas, né? A vida é feita de escolhas. Eu falo que a gente começa a fazer escolha já na hora que a gente acorda. Quando o despertador toca, eu escolho se eu quero levantar ou se eu quero bater nele lá e ficar mais 5, 10 minutos procrastinando a minha vida. Porque eu posso escolher isso. Não é verdade? E assim segue o nosso dia. A gente escolhe a roupa que a gente vai vestir. Se a gente vai primeiro tomar banho, primeiro vai tomar café. O que a gente vai comer no nosso café da manhã? Né? A gente vai escolhendo o dia inteiro. Às vezes a gente dá conta, né? Roberta, eu quero aproveitar, antes de passar para alguns comentários que as meninas já estão fazendo, tem uma coisa que você me falou que eu achei muito interessante, que é uma frase famosa até, né, de citação, que muitas vezes a gente está muito no meio dessas escolhas, sem saber exatamente o que fazer, e há algumas situações nos deixam atordoados. E para você olhar a ilha, você tem que sair da ilha, né? Porque aí você, saindo da ilha, você consegue ter o todo da situação, né? O Saramago dizia, se você quer ver a ilha, né? A ilha está aqui. Se você está aqui, você tem uma visão micro, né? Se você quer ver a ilha, saia da ilha. E aí você tem uma visão macro, não é verdade? E aproveitando essa reflexão que você tinha feito, eu queria que você nos comentasse quais são os principais pontos que uma pessoa pode fazer em boas escolhas, porque tem um pensamento que diz que você ou morre ou envelhece, né? E a gente prefere sempre envelhecer. E é sempre melhor envelhecer de uma forma saudável. A gente estava falando aqui das nossas idades, né? Eu até falei, no próximo dia 20 de outubro eu faço 65 anos e eu me acho ótima em tudo que eu faço. Quais são as escolhas certas, você, uma profissional de nutrição, que uma pessoa pode fazer a partir de hoje para modificar a sua vida de forma que ela tenha um futuro melhor, um futuro mais saudável? Enumera aí em 5, 6 pontos, nas tuas orientações de consultório, o que você diz para as pessoas que são boas escolhas para ter uma vida mais saudável. Gente, isso aí que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, né? Para mim, me soa umas coisas tão simples, né? Por exemplo, eu atendo aqui a primeira coisa, número 1 da vida saudável, né? A gente estava falando antes de começar, né? Quando a gente entrou aqui, que hoje a medicina prolonga muito a vida, né? E aí, a gente quer envelhecer, a gente vai envelhecer, mas a gente quer envelhecer de forma saudável, né? A gente quer envelhecer pensando, caminhando, né? A gente quer envelhecer
de forma saudável. Mas as escolhas que a gente faz hoje é que vão ditar como é que a gente vai chegar lá, né? Porque se a gente estiver fazendo as escolhas erradas, né, é muito difícil a gente chegar lá bem. Não é verdade? Depende das escolhas que a gente está fazendo todos os dias na nossa vida. Então, a primeira coisa, gente, para uma vida saudável, e parece incrível que muita gente não faz, é beber água. As pessoas não bebem água. Eu atendo muita gente aqui no consultório que não bebe água, parece mentira. O nosso peso, quase 70% do nosso peso é de água. O nosso corpo precisa de água para funcionar. Os rins precisam de água para jogar fora as toxinas que a gente ingere, de agrotóxicos, né? Dos conservantes, enfim, dos corantes. E a gente não bebe água. Entende? São escolhas, às vezes, muito simples, que a gente não faz. E a água é a principal delas. E parece mentira, é isso que eu estou falando com vocês. Muita gente não bebe água. Eu recebo gente aqui no consultório que fala para mim que não bebe mais que um copo no dia inteiro. É inacreditável, mas é verdade. Né? O açúcar, gente. O açúcar é um problema muito grave. O açúcar é sério. O açúcar é o que a gente chama de caloria vazia, ele não traz nenhum nutriente. A gente anda escolhendo comer alimentos muito calóricos, né, que são os carboidratos, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito, senão eu vou estender muito, que é um assunto que eu amo, né, também. A gente come muito carboidrato simples, né, que é o arroz, tudo que é branco, as farinhas, os biscoitos brancos, sem fibra, né, porque o integral é a adição de fibra, né? E a gente escolhe muito alimento assim. O açúcar também é um carboidrato, o arroz branco, o macarrão, os biscoitos, o bolo, tudo que leva farinha. A gente come muito essas coisas. E são calorias, às vezes, vazias. Né? O refrigerante, cheio de açúcar. Não tem nenhum nutriente. Né? A caloria vazia significa que não tem nutrientes. E uma pessoa, acreditem em vocês, uma pessoa pode estar enorme, muito acima do peso, né? Com obesidade mórbida e está desnutrida. Porque uma coisa é caloria, outra coisa é nutriente. São coisas diferentes. Você está acima do peso, não quer dizer que você está bem nutrido, não. Entende? Então, são essas escolhas que a gente precisa aprender a fazer no dia a dia. Né? Por isso que eu falo que a consulta com a nutricionista é imprescindível. Para a gente aprender a comer, para a gente aprender a combinar os alimentos, para a gente aprender o que faz bem para a gente, né? Às vezes, a gente gasta tanto dinheiro, né? Gasta com produtos que a gente sabe que é mentira, né? Os milagrosos. É o gel redutor, é o seca-barriga, um monte de coisa, né? Que as pessoas prometem aí e as pessoas compram, pagam caro e a gente sabe que é mentira, gente. Porque se isso fosse verdade, a obesidade não seria um problema de saúde pública. Todo mundo ia estar magrinho. Era só passar o gelzinho redutor. Não é verdade? Mas a gente fica enganado, a gente quer ficar enganado. Às vezes a gente não paga nutricionista, não vai a nutricionista, não quer gastar e gasta com um monte de coisa, um monte de mentira. A gente fala que não tem tempo para ir para a academia, mas a gente fica horas e horas no celular. Entende? Isso são escolhas. Isso são escolhas que vão resultar na nossa qualidade de vida. Hoje e amanhã. Porque o que passou a gente não pode modificar, mas o futuro a gente pode, né? Epíteto grego dizia, nós somos o arquiteto do nosso destino. A Valéria comentou que o que você está falando tem uma reflexão bem próxima do que uma outra convidada que esteve aqui conosco, a Denise, também falou. Eu queria abrir aí o microfone da Valéria para a Valéria fazer a colocação dela. Oi, pessoal. Primeiramente, desculpa eu estar sem vídeo, mas a minha internet está oscilando um pouco aqui, por isso que eu tirei o vídeo. A sua fala, quando você fala de enxergar as oportunidades, conecta muito com o que a Denise falou, quando a Denise trouxe o conceito de mindfulness, né, da mente plena. E quando você está muito... quando você amplia a sua capacidade de percepção, quando sua mente não está plena,
você perde muitas oportunidades. As oportunidades estão dançando que nem aquele macaco do vídeo, né? Aquele gorila, está dançando na sua frente, mas você não enxerga, né? E Então, faz assim. E sua fala, ela remete muito a essa fala que a Denise trouxe para a gente, que é preciso a gente encontrar um momento, alguns momentos no dia, para respirar, né? Porque a respiração, ela traz essa mente plena, ela te traz a capacidade de você encontrar... Ela corrobora para isso. Você encontra seu eixo novamente e se conecta com muitas coisas. Né? O mindful, né, na verdade, nada mais é que você viver o momento presente. Sim. Porque hoje, por que a gente vê muitas pessoas ansiosas? Né? As pessoas são muito ansiosas, porque elas vivem no futuro. Só que o futuro, elas esquecem que a gente faz agora. Entende? Ou a gente está lá no passado, que a gente não vai ter mais como modificar, não é verdade? O que já passou não tem mais como mexer. Ou a gente está lá no futuro e a gente esquece o presente. Gente, o nome já diz, é um presente que Deus nos deu, é o agora. É verdade. É um presente de Deus, né? Então a gente está sempre ou no passado ou no futuro e esquece de viver o agora, né? Outra coisa que Deus é tão maravilhoso, né? Deus é tão bondoso, tão maravilhoso, né? Que Ele deu para a gente um negócio chamado livre-arbítrio, que nada mais é que Ele nos deu a possibilidade, o direito de fazer as nossas escolhas. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, que Ele, além de bom, Ele é justo. Então, gente, a gente vai colher exatamente o que a gente plantar. Não dá para plantar maçã e querer colher uva. Não é verdade? É verdade. Bom, mas ele é justo. Você quer falar mais alguma coisa, Valéria? Bem, a Mirella também tinha feito uma observação, queria que a Mirella abrisse o microfone para falar, e depois eu tenho uma pergunta da Cristiane também para te fazer. Mirella, pode fazer a sua colocação que você tinha feito. Oi, Roberta. Você sabe que eu te admiro, eu te acompanho, muito querida. Você representa realmente muitas de nós, né? Na sua garra, perseverança, luta. E quando você falou de filho, eu juro que eu me vi e me emocionei porque senti ali até dar aquela balançada. Só quem é mãe ali sabe essa dor das escolhas, né? E realmente me representou ali na sua fala. Parabéns, viu? Obrigada. Roberta, Obrigada. A Cristiane Coelho também quer te fazer uma pergunta. Cristiane, abre aí seu microfone, pode fazer a pergunta. Olá, prazerão. Estou assim, muito feliz em poder te conhecer. Estou muito feliz mesmo, tá? Obrigada. Opa, eu acho que errei aqui, né? Foram tantas fases que você passou para fazer escolhas, né? E aí, hoje, você contando a sua história, eu lembrei da minha irmã, que já passou por 2 faculdades e eu vejo que ela ainda não se encontrou. E com quantos anos você fez a nutrição? Eu não sei te precisar. Eu estava com 40 e... Eu sou muito ruim de data, tá, gente? De número. Por isso que eu escolhi a de vida. Eu devia estar com uns 43 quando eu me formei. Ainda vou te dizer mais, eu não parei aí não, tá, gente? Eu voltei para a faculdade agora esse semestre. Vou fazer outra faculdade, vou fazer biomedicina. Lá na medicina ainda que eu venho carregando. Mas não para mudar de área, porque eu sou muito feliz no meu trabalho, na escolha que eu fiz. Não é para mudar de área, é para agregar. Agregar a nutrição. Entende? Sei. Maravilha. Mas assim, nunca é tarde, entende? Às vezes a gente demora mesmo para encontrar o caminho. Isso é comum a muita gente. O que a gente não pode é desistir, né? E é buscar. Porque aquilo que eu falei, se a gente fica sentado, pensando e esperando, né, que isso venha, não sei, que caia do céu só cai chuva e avião.
Então, a gente tem que buscar, né? A gente tem que sair da ilha, olhar de fora, né? O escrever faz muito isso. Quando a gente escreve, a gente consegue, a gente tira de dentro da gente e a gente consegue ter uma visão melhor das coisas, né? Das nossas possibilidades, dos nossos desejos, das nossas vontades, né? Quando eu escolhi, porque a nutrição tem vários ramos, né? Quando eu escolhi trabalhar com obesidade, eu acho que a gente tem que ter um foco, né? Não dá para sair atirando para tudo quanto é lado, porque quem atira para tudo quanto é lado não acerta nada. Quando eu escolhi trabalhar com a obesidade, foi uma escolha muito consciente, dentro daquilo que eu buscava, que era transformar vidas, né? Do que eu gostava, do que eu esperava com a minha formação. Entende? Então, a gente está constantemente buscando e buscando um aperfeiçoamento, né? Isso ajuda, mas a gente precisa estar analisando, né? O que eu fiz quando eu fui buscar isso? Eu parei, eu sentei, eu lembro como se fosse hoje, eu saí da faculdade, estava me formando, eu saí, fui para a praia sozinha, sentei lá na areia da praia, fiquei olhando o mar e pensando. Eu fechava o olho e pensava, eu me vejo saindo de casa para fazer o quê? Que tipo de pessoas eu quero ajudar? Eu quero ajudar criança? Eu quero ajudar idoso? Eu quero ajudar mulheres? Eu quero ajudar obesos? Como que eu me vejo, né? Porque eu queria saber como é que eu ia estar feliz. Porque, gente, se vocês pensarem, a maior parte do tempo a gente passa no trabalho, né? Eu, pelo menos, a maior parte do meu tempo eu estou trabalhando, né? Então, é muito triste a gente ficar naquilo que não faz a gente feliz. É muito ruim isso, né? E Deus é aquilo, Deus deu livre-arbítrio. A gente pode, a qualquer momento, escolher fazer diferente. Agora, a gente precisa ser realista. O que dá para eu fazer, né? Nesse momento? Eu quero chegar lá. O que eu preciso fazer para chegar lá? Né? É colocar o pé no chão. Então, planejar, assim, isso acontece, exatamente. Isso que acontece, senão o barquinho fica à deriva, né? Isso que acontece com a sua irmã é uma coisa comum. Mas, assim, ela precisa começar a refletir em cima disso. Como é que ela se vê? E coisas básicas que eu falo pro meu filho. Meu filho está com essa indecisão, né? Eu falo, meu filho, você se vê de terno ou não? Você se vê trabalhando com horário ou não? Porque isso vai influenciar no que você vai escolher. Porque se ele não se vê trabalhando com horário, ele tem que escolher uma profissão autônoma, que ele possa fazer o horário dele, né? Se ele se vê trabalhando de bermuda, chinelo e camiseta, ele tem que escolher uma profissão que propicie ele viver assim, né? Sei lá, vai trabalhar no Google. E uma coisa, Roberta, que você falou aí, tirou a sua zona de conforto, a sua separação, né? E aí você ficando com 2 filhos. No caso dela, por exemplo, ela se formou ela enfermagem, né? Se formou em enfermagem, mas tem um marido que dá conta de sustentar a família, sustenta tudo. Então, ela ficou só como mãe, sabe? Ela ficou um tempo como mãe. E agora é que ela ela acordou que, tipo assim, o filho cresceu, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí mas ela ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. A gente percebe que vem essa depressão, é nesse momento que a pessoa está deslocada, né? Tipo assim, ponto, perdi a função já de mãe, não é que eu perdi a função, a de cuidadora, aquela que leva para a escola, volta, aquela coisa toda. Cuidado, né? O cuidado muda, né? Eu falo que a gente deixa de ter trabalho e começa a ter preocupação. O trabalho é outro. E aí ela fez marmitex na época, ela vendia marmitex, ela vendia bolo, enquanto ela era mãe, ela fazia bolo para vender, bolo de aniversário, ela estava sempre inventando, ela fazia brechó, ela fez de tudo sendo mãe, mas você via essa... Eu falei, você não nasceu para ficar quieta dentro de casa. Você viu? Não, você não consegue, você está sempre inventando alguma coisa. Você vai acabar adoecendo se você não se descobrir, né? E aí vem a energia dela, entendeu? Ela tem que ver o que é que pode fazer ela feliz, onde que ela se vê feliz, onde que ela se encontra e canalizar essa energia dela para aquilo, né? Escolher entre as diversas opções, porque a gente tem várias opções, né? Por exemplo, vocês sabem qual que é o significado da palavra inteligência? A palavra inteligência, ela vem do grego. Ela quer dizer enter elegere,
né? Quer dizer, eleger e escolher entre várias opções, né? Então, aí eu vou deixar até uma reflexão, na verdade, para todo mundo, né? O que a gente anda escolhendo para a vida da gente, né? Será que a gente está escolhendo as melhores opções, né? Porque a gente ainda tem muita escolha para fazer, não é verdade? Quantas dessas escolhas podem mudar o curso da nossa vida? No caso da sua irmã, por exemplo, né? Ela pode fazer uma escolha e mudar o curso da vida dela, desde que ela não esteja satisfeita onde ela está. Ela tem um livre-arbítrio, né? E isso não passa pelo dinheiro. Não passa, embora muita gente ache isso. Mas vocês viram lá que eu comecei com uma CG 125. Roberta, eu queria fazer... Só um minutinho. Eu comecei com a CG 125, gente, e a minha palavra. Que para mim tem valor. Muito valor, muito. Mais do que qualquer coisa. E hoje ela tem que começar com os 40 anos que ela tem, né? Exatamente. Na enfermagem. Ela tá nova. Você vê, eu vou fazer 50 quase. Tô fazendo biomedicina. Tô voltando para a faculdade. Tá muito nova. Maravilha. Obrigada, parabéns. Se a gente não tá feliz onde a gente tá, a gente tem que sair dali. E só a gente pode tirar a gente desse lugar que não tá bom pra gente, né? Muitas vezes a gente não tá feliz, mas a gente escolhe ficar ali porque é cômodo, porque é mais fácil, né? Porque o atalho, às vezes, é muito mais simples, né? Não é verdade? Eu queria, sabe, me veio agora aqui, eu quero falar uma coisa com vocês. E a gente vem de pequeno assim, já com as histórias. Se a gente for observar as histórias, né? Eu falei com a Sônia antes da gente entrar aqui. A gente cresce ouvindo várias histórias, né? E se a gente for dar uma analisada nessas histórias que a gente escuta, né? Quando a gente é pequeno, agora adultas, né? Uma percepção maior, né? Mais macro, né? Fora da ilha. Essas histórias infantis, né? A gente pode analisar essas histórias e as escolhas, né? Vamos lá fazer isso juntas? Rapidinho para a gente ver se ainda tem alguma pergunta. Olha só, gente. A cigarra, lembra da história da cigarra e a formiga? A cigarra escolheu dançar e cantar ao invés de trabalhar. A Chapeuzinho Vermelho escolheu pegar o atalho. Lembra disso? O Pinóquio escolheu mentir. Era mais fácil. Não é verdade? Na história dos três porquinhos, vocês lembram da história dos três porquinhos? Dois dos porquinhos, eles escolheram fazer as casinhas mais simples, mais fáceis, que dava menos trabalho, né? Lembram disso? Lembro. Mas só o terceiro foi inteligente, né? Só ele, porque os outros dois fez o que era mais fácil, não é verdade? E aí vamos analisar isso, né? Vamos ver o que resultou isso, né? Porque toda ação tem uma consequência. Aquilo que a gente falou lá, que eu falei de Deus, né? Lembra? Que Deus é bom, mas ele é justo. A gente faz as escolhas, mas depois tem as consequências, né? Quando chegou o inverno e a cigarra não tinha nada para comer, também não tinha para onde ir. Lembram disso? A Chapeuzinho chegou na casa da vovó, o lobo mau já tinha comido a velhinha. A mentira deforma, gente. Fica na cara. Lembra do Pinóquio? O Pinóquio é prova disso. Né? E os dois porquinhos, que escolheram, ao invés de fazer o que era para ser feito, escolheram fazer o facinho. Ficou à mercê dos lobos, né? Porque o lobo botou as casas todas para voar. E aí, nessa história dos três porquinhos, a gente consegue se dar conta, inclusive, que ele está mostrando ali o valor do trabalho duro, do empenho na conquista do sucesso. Que nada vem fácil. Nada. O que vem fácil, vai fácil. Porque não tem valor. E, gente, agora eu tô me lembrando de outra coisa. Lembram da história da Alice? Alice no País das Maravilhas? Lembram disso? Lembram? Ela estava perdida, lembra? Ela encontra o gato. Lembra disso? O gato estava deitado, ela encontrou o gato. Aí ela perguntou pro gato assim, para onde vai essa estrada? E o gato respondeu, para onde você vai, menina? E aí a Alice falou assim, eu não sei. Aí o gato falou,
Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. Não é verdade? Então, você vê, essas histórias a gente vem ouvindo e quando a gente para analisar, tá tudo errado. Mas aí vocês podem me dizer o seguinte, mas toda história, em todas essas histórias, né, todos foram felizes para sempre. Só que, gente, isso é conto de fada. Na vida real, não existe felizes para sempre. Não existe para sempre. Nada é para sempre. A única constante do universo é a mudança. Já dizia Heráclito de Éfeso. É a única constante, é a mudança. É a única coisa que não muda nunca é a mudança. Vai estar sempre acontecendo. A gente tem que estar sempre se reinventando. A gente tem sempre escolhas para fazer. Sempre, né? sempre com constância na persistência. Né? Exatamente. Lá no tripézinho do emagrecimento. Também serve para isso. E outra coisa, gente, a gente tem que tomar a responsabilidade também para a gente das nossas escolhas. Porque a gente gosta muito de culpar o outro. A gente gosta muito de colocar a culpa no outro. Ah, eu sou assim porque eu fui assim porque aconteceu assim, porque fulano fez isso, porque Beltrano fez aquilo, porque eu não tinha dinheiro, porque eu não tinha condição, porque eu não tinha, porque fulano. A gente está sempre jogando a culpa para fora em alguém. Vou contar uma história para vocês. Então, eu quero contar essa história, mas é rápida. E não é aquela que eu queria contar lá no início, não, já é outra. Existiam 2 irmãos gêmeos. E o pai deles também era alcoólatra, desses 2 irmãos gêmeos, né? E aí, eles seguiram o caminho deles, cresceram, seguiram o caminho deles. Quando reencontraram eles, né? Um amigo de infância deles encontrou e um deles era alcoólatra. Um desses irmãos gêmeos tinha virado alcoólatra também, igual o pai, né? E aí o amigo perguntou, o que te levou a escolher esse caminho? Perguntou para ele. E ele falou o seguinte, com o pai que eu tinha, não podia ter sido diferente. Aí ele encontrou outro irmão, ele foi encontrar com outro irmão, né, que ele também não via há muitos anos. E esse outro irmão era médico. Era formado e era bem conceituado, era um médico renomado, né? E aí, eles eram gênios, tá, gente? E aí ele perguntou, né, o que tinha mantido ele fora desse vício, né? Por que ele também não se tornou um alcoólatra, né? Por que ele tinha se tornado um médico? Por que ele escolheu isso, né? E aí ele respondeu, com o pai que eu tinha, não podia ter sido diferente. Ou seja, os 2 tinham o mesmo sangue, a mesma cara, o mesmo pai, a mesma idade, a mesma condição financeira, a mesma criação, o mesmo exemplo, os mesmos problemas, mas não fizeram as mesmas escolhas. Percebam a importância das escolhas. É importante. E a escolha é de cada um, né? Um escolheu ser vítima, o outro escolheu ser livre. Né? E o que a gente anda escolhendo pra gente? A quem que a gente anda culpando? Né? Porque culpar os outros é fácil, o difícil é você chamar a responsabilidade para você. E essa é uma responsabilidade sua. Eu falo muito isso aqui no consultório com emagrecimento, porque as pessoas adoram buscar desculpas. Ah, eu como porque é Natal, porque é Réveillon, depois vem Carnaval, aí vem Dia das Mães, não, aí vem Páscoa, vem Dia das Mães, aí vem Festa Junina, aí vem Dia dos... Sempre uma historinha, né? Sempre tem um porquê fora dela, né? E aniversário... A gente está sempre buscando a desculpa ao invés de buscar a solução. E a desculpa não te tira de onde você está. Vai continuar onde está enquanto estiver buscando a desculpa. É preciso que a gente busque as soluções. Né? É isso que eu recebo o tempo todo aqui no meu consultório, sabe? Eu sou psicóloga clínica e eu vejo muito isso. E eu falo assim, não adianta, hoje ninguém morre antes dos 90. Se você está com 40, você vai ter mais quantos anos aí? 50? Vai ver desse jeito? Essas são suas escolhas? É isso que você quer, a pessoa viva, né? Ah, eu tenho 60, mas não... Então, mas tem mais 30 aí, não adianta. Gente, a gente escolhe até morrer. A gente escolhe
a gente nasce até a gente morrer. As escolhas são até o fim. Gente, deixa eu falar uma coisa. Perfeito vem do latim perfectus. Sabe o que quer dizer isso? Feito até o fim. E nós ainda não findamos, não. A gente vai findar com a morte. Até lá a gente vai dar escolha. Roberta, foram maravilhosas as suas reflexões. A Fernanda Cristina também deixou uma observação aqui. A Patrícia Araújo está colocando também aqui fazendo uma observação. Você até respondeu uma última pergunta que eu ia te fazer, e a Alessandra também está querendo fazer uma pergunta, mas eu acho importante fazer a colocação que você bem falou, que por todo o tempo que nós existimos, enquanto nós tivermos energia, a gente não pode parar de investir na nossa capacitação, porque é como você falou, não é possível atirar para todas as direções, a gente tem que manter o foco, quer seja no que você faz ou em alguma mudança de carreira, você precisa escolher se especializar para oferecer um serviço diferenciado e poder ter melhores resultados nisso que você está fazendo, né? Tem que estar se atualizando, né, Sônia? Exatamente. Tem uma... A única constância do universo é a mudança. Exatamente. Todo. A gente precisa acompanhar essa mudança, senão a gente fica para trás, né? Exatamente. Antes de nós encerrarmos, queria que você respondesse mais uma pergunta que foi feita sobre adoçante. Abre o seu microfone para fazer a pergunta para a Roberta. Oi, Roberta, boa noite. Boa noite. Deixa eu te falar, eu tenho um probleminha, o meu filho, ele tá acima do peso, né? E a nutricionista passou realmente o adoçante à base de sucralose. Esses adoçantes, porque a gente ouve falar muitas coisas, que é bom, que não é bom, que não adianta, seria o uso mesmo do adoçante, seria a melhor forma? Desculpa, como é o teu nome? Elisandra. Elisandra, prazer. Deixa eu te falar sobre isso um pouquinho. Quantos anos tem teu filho? Tem 9 anos. Tá. Eu te sugiro usar um adoçante com ele natural, tá? O ideal seria que ele não usasse, seria o melhor dos mundos. Mas a gente entende, é um processo, né? Ele já devia comer o açúcar, não é verdade? Sim. Então, é um processo. O que você pode fazer para diminuir? Vamos falar primeiro em diminuir essa quantidade, tá? O que você pode fazer? Por exemplo, né? Se a gente quer... Eu vou falar do café. Para você entender. Não que ele tome café, mas para você fazer uma analogia no que você oferece a ele para você entender. Quando a gente quer tirar aqui no consultório o café, o adoçante do café, o açúcar, né? Ou diminuir, pelo menos, ou trocar o açúcar pelo adoçante, o que eu aconselho? Quando você se servir o café, você vai tomar um pouquinho do café puro. Vai achar horroroso, né? Quem toma com açúcar vai achar o ó. E é mesmo ó. Até que se acostume, vai ser. Quando você colocar... Depois que você tomar esse bolinho sem nada, sem açúcar, sem adoçante, sem nada, depois, se você colocar a metade da dose que você costuma usar de açúcar ou de adoçante, você vai achar bom. Façam essa experiência aí na casa de vocês amanhã, quando vocês acordarem. Depois me contem lá no Instagram. Vocês vão ver que tem resultado. Então, assim, o melhor do mundo seria ir tirando dele isso dentro da possibilidade. Agora, não é possível, vamos jogar com o que é possível. O melhor seria um adoçante natural, tá? Os adoçantes naturais são a base de estévia, que, para ser bem franca, é um adoçante que deixa um gosto residual muito ruim. Sim, é difícil já experimentei. De tá? Mas é saudável. O xilitol, que adoça mais ou menos, tá? Mas é saudável. E dentro desses que são saudáveis e que eu gosto e que eu prescrevo aqui na clínica, tá à base de maltitol, talmatina e estévia.
é um mix dos três, né? Eu não sei se eu devo falar a marca aqui, eu não ganho dessa marca, se vocês não se incomodarem. Eu posso falar aqui, eu posso falar em box também. Para mim não faz diferença, mais para te ajudar, que é uma marca que eu conheço que trabalha com esse adoçante. Roberta, deixa eu só fazer um comentário. Como nós teremos o fórum gravado e vai para a plataforma, eu aconselharia que a pessoa depois entrasse no teu Instagram e aí você pode direcionar a observação para a pessoa, eu acho porque é mais adequado para que a gente não exponha marcas, porque vai ficar gravado. Eu não sei o que Veronique pensa, mas eu acho que é mais adequado, né? Depois a pessoa entra no Instagram. Eu acho que faz todo sentido. Pode me chamar no Instagram e eu passo lá, passo inclusive a foto, passo tudo direitinho. Roberta, bom. Obrigada. Eu não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta. Fala, Veronique. Que história, hein? Que história, gostei muito. Gostei muito da sua personalidade decidida, corajosa. É isso aí. Quem cria as oportunidades somos nós mesmos. A sua mentalidade com certeza te ajuda muito a encontrar a sua própria sorte. E pensando no que você está tentando levar, né, a gente a pensar em relação às escolhas, né, que eu achei isso fantástico, incrível, eu queria te pedir uma ajuda, um help. Você tem alguma dica essencial para que as escolhas sejam mais conscientes na hora de comer? Que eu acho que isso é uma questão é uma dor de muitas pessoas, né, que comem muito, né, tipo eu, por exemplo, outras pessoas também que comem muito aqui na sala, com certeza. Isso é também interessante até para a gente ensinar também para os nossos filhos, porque às vezes a gente come sem observar. Eu aqui em casa, vou confessar para vocês todos aqui, eu cortei a televisão já há muitos anos dos meus filhos na hora de comer. Eu acho que isso não é legal. Então, eu acho que a pessoa tem que comer vendo. Aí eu queria que você me desse alguma, sei lá, algum atalho para a gente poder pensar melhor em relação a isso. Gente, embora minha casa, né, quando eu morava com os meus pais, fosse uma casa depois da minha adolescência conturbada, a minha mãe sempre foi muito família e a gente se reunia muito à mesa. Eu acho sagrada a hora da refeição. Eu acho que a refeição tem que ser feita à mesa, com uma mesa linda, com tudo que a gente tem direito. Não é guardar para visita. Não que as visitas não mereçam, mas a gente também merece, né? Por que a gente guarda o melhor para o outro? Não é verdade? Então, eu gosto desse ritual e eu falo aqui no consultório para as pessoas comerem à mesa, de preferência com a família, se for possível, se o horário permitir. E uma mesa linda, a gente come primeiro com o olho, antes de mais nada, né? Então, a apresentação faz muita diferença. Outra coisa, a gente tem que aprender a comer devagar. Por quê? Porque a digestão começa na mastigação. Quando a gente come rápido, a gente engole inteiro. A gente não mastiga bem. A gente dificulta a digestão. Quando chega lá no intestino, onde ocorre a absorção dos nutrientes, as moléculas estão muito grandes. E aí vocês entendam bem, aqui é o lume intestinal, o alimento cai aqui. Ele tem que atravessar essa parede para cair aqui na corrente sanguínea. É como se você quisesse passar uma bola de gude aqui, ó. Não passa, o nutriente vai embora nas fezes. E aí o cabelo fica fraco, caindo, a unha fica quebrando, a pele fica ruim, cansaço, prostração, preguiça, desnutrição. E outra coisa, para o cérebro se dar conta que a gente já comeu o suficiente, ele precisa mais ou menos, em média, 20 minutos para ele mandar um estímulo através das células neuronais, né? Os neurônios, para as células adipócitas produzirem um hormônio, liberarem um hormônio chamado leptina, que é o hormônio da saciedade. Se a gente come muito rápido, não dá tempo do cérebro enviar essa informação. E se a gente também não presta atenção no que a gente está fazendo, a gente também não assimila essa informação. É quando a gente come que parece que comeu um boi inteiro. Você se sente, parece que você vai explodir. É isso. A gente tem que estar prestando atenção no que a gente está fazendo. Então, quando a gente for comer, a gente tem que fazer uma mesa linda, um alimento bem apresentável, a gente tem que sentar com calma, a gente tem que deixar um pouquinho o celular do lado,
a televisão. Não precisa desligar, não. Deixa ligada lá com som, se quiser. Mas não ficar prestando atenção. É prestar atenção no que a gente está fazendo no momento. Sabe por quê, gente? Outra coisa importante. O prazer de comer, ele está enquanto você come. Depois que você comeu, acabou o prazer. O prazer está em saborear. Se você comer muito rápido, você não aproveita aquele momento. E comer é muito bom. Se eu falar que é ruim, eu estou falando mentira. Eu estou sendo hipócrita. Imagina, comer é maravilhoso. Então, vamos aproveitar esse momento. Eu vou deixar para vocês uma dica que eu dou muito aqui no consultório com meus pacientes, para aprender a comer devagar. Quando vocês forem fazer a refeição, vocês vão se servir uma vez só. Porque quando a gente vai no restaurante, a gente só vem um prato e a gente só come aquilo. Vão se servir e vão, quando forem comer, vocês vão soltar o talher no prato. Vou explicar. Vão pegar o talher, botou a comida no talher, botou na boca, solta o talher. Só vai pegar o talher de novo quando engolir tudo que está na boca. Engoliu tudo, pega o talher, enche o talher, bota na boca, solta o talher. É chato pra caramba, tá, gente? Mas dá resultado. Acredite em mim, dá resultado. Faça essa experiência e depois vocês vão me contar se vocês vão se surpreender com a saciedade. Vocês vão comer muito menos do que vocês comem. Vocês vão ver que aquilo tudo que vocês colocam é muito. Não precisa aquilo tudo. Porque a comida ela foi feita para matar fome. Mais nada além disso. Se come porque está triste, porque está ansiosa, porque está angustiada, não vai solucionar. A comida só soluciona a fome. Mais nada. Às vezes até piora. Porque se você está num processo, por exemplo, de emagrecimento, depois ainda vem a culpa. E eu posso garantir que o tempo da culpa é muito maior do que o prazer de comer. Então, antes de comer o que acha que não deve, né? O que não vai te fazer bem, que a gente sabe, né? O que não faz bem para a gente, na verdade, se pergunte como é que você vai se sentir depois que comer aquilo. Eu vou estar feliz porque eu comi ou eu vou estar infeliz? Ou eu vou estar arrependida, ou eu vou estar culpada? Né? A gente cuida tanto dos outros, às vezes, né? Muita gente cuida dos outros e a gente não cuida da gente. Quem vai cuidar da gente se não for a gente? Vocês jogariam, uma pergunta que eu vou deixar para vocês, vocês jogariam Coca-Cola na planta? Não, né? Por quê? Vai matar a planta, não vai? Mas a gente toma. Porque a gente vale menos que a planta? A planta merece mais cuidado que nós, né? Então, são reflexões que a gente tem que estar fazendo o tempo inteiro. E aí, a gente vai começar a fazer escolhas melhores, né? Falando, não estou falando da vida em si, com certeza da vida também, mas da alimentação, né? Agora, falando especificamente da alimentação. A gente vai A Lívia quer te fazer uma pergunta também. É maravilhoso, né? Porque o último dia de fórum, todo mundo fica aceso. Já passamos aí de 10h40, mas a Lívia ainda quer fazer uma pergunta para você. Faça, Lívia. Oi, Saninha. Imagina. Oi, amor. Porque eu aprendi a mastigar 50 vezes, né? Apesar de que eu não consigo fazer Lívia, isso. Lívia, teu microfone está dando um probleminha. Desliga disso, Roberta. Mastigar 50 vezes, depois coloca a próxima colher. Mas olha só, o contar mastigada dá muito trabalho e te tira o foco do prazer de comer, não é verdade? Porque te tira o foco. Eu estou Lívia, teu microfone está dando problema na audição. A gente não está conseguindo te ouvir. Bom, eu vou responder dentro do que eu ouvi. E se ela quiser continuar, ela pode continuar. A mastigação por 50 vezes, era a pergunta dela. Tem profissionais que falam isso, né? Para contar mastigação, enfim.
Eu acho muito chato, eu acho que tira muito foco ali do que interessa, né? Que é o prazer de comer, daquele momento, né? Você ficar contando 1, 2, 3, 4, eu acho chato. Eu acho chato soltar o talher, mas eu acho mais chato contar a mastigação. Entende? E soltar o talher, você não precisa fazer o resto da vida. Você não vai passar a vida soltando o talher. É até que você crie o hábito, né? Porque o hábito vem da repetição. E quando a gente cria um hábito, aquilo entra no piloto automático. A gente não precisa mais ficar pensando para fazer, né? Aquilo acontece naturalmente. Então, quando a gente criar o hábito de comer mais devagar, a gente não vai precisar mais soltar o talher. Entende? Roberta. A gente vai começar a comer mais devagar porque a gente vai criar esse hábito, né? Roberta, tá maravilhosa a conversa, mas a gente não pode se estender muito mais porque tem um tempo aí para gravação para as pessoas colocarem. Eu quero agradecer imensamente, quero convidar a todos para, de repente, até seguir lá o Universo. A Roberta já conversou conosco e vai voltar a conversar numa live. Eu quero aproveitar todo mundo que está aqui e presentear vocês com 2 coisas na noite de hoje, o último dia do fórum. Nós vamos fazer 2 sorteios para vocês. Todo mundo se encantou aí com as coisas que a Roberta nos falou. Ela tem o Instagram divulgado no nosso fórum, lá onde nós divulgamos, e a Roberta vai sortear para vocês uma consulta com ela. E eu diria para você que a consulta da Roberta é especialíssima, né? Não só pelo local, pela condição que ela tem de atendimento. Se a pessoa não for do Rio, pode fazer a consulta online com ela. Então, a consulta presencial ou online, nós vamos sortear agora. Eu vou pedir para a Cris, que foi sorteada, né, na nossa live passada da Carla, né, que eu trouxe também um sorteio, já que a Cris disse que não tinha muita sorte e eu passei essa sorte para ela, eu vou pedir para a Cris hoje também nomear alguma sortuda entre nós. E eu quero que a Cris fale um número. Deixa eu ver onde está a Cris, que eu estou no celular também, e tem que passar a tela. Cris, eu quero que você fale um número de 1 a 23, qualquer número. 1 a 23? Qualquer número entre 1 e 23. 17, pode ser? 17. Pode. Olha, eu não sei se a pessoa ainda está aqui, se não tiver, não vai valer, tá? O número 17 é Raquel. Raquel. Raquel está aí? Posso falar Raquel outro? Tá aí? Não tá? Vamos lá, outro. Tá, sim, tá. Então, diga outro número. A Raquel tá aqui. Essa Raquel, eu não sei quem é. Acho que é a convidada de alguém. Tá aqui, ela tá presente. Mas ela tá aí? Tem como abrir o microfone para dizer se está aí? Ela tá com o microfone fechado, né? Ela tá com o microfone fechado. Provavelmente ela deve estar fazendo do smartphone e a internet deve estar ruim. Porque ela tá sem o microfone e sem o vídeo. Você foi a sorteio. O que vocês acham? Sorteia a outra ou vale para ela? Eu acho que eu gostaria que fosse para alguém que está acompanhando aqui, que pudesse falar. De repente ela não sabe, né, abrir o microfone, enfim, não sei. Você tem como abrir, Veronique, para ver? Pois é, a abertura do microfone tem que ser pela própria pessoa. Eu só consigo mutar. Você consegue ver ela ou ela também está sem imagem? Não consigo. Ela está aqui na sala. Eu vou mandar uma mensagem aqui. Está sem áudio. Raquel. O microfone dela está fechado, não. Parece que não conectou o áudio dela, entendeu? Dela e da Juliana, tá vendo? Que não aparece nem o fonezinho. A Alessandra Freitas está falando aqui que é amiga dela, a Raquel. Maravilha, Raquel. Então, a Raquel ganhou uma consulta com a Roberta. Depois, a Raquel tem que entrar em contato comigo para que eu possa agendar essa consulta. E eu vou sortear uma outra coisa que eu acho muito oportuna para o nosso fórum, que é o livro de Mulheres Empreendedoras de Alta Performance do Rio de Janeiro.
Esse livro, ele é um livro que eu estou nesse trabalho de coautoria, e é maravilhoso porque nesse livro nós temos 4 pessoas do Mulheres em Rio, né? Tem a gestora de núcleo, que sou eu, né? Que estou gestora do Núcleo Empreendedorismo, e tem 3 colunistas. Tem a Denise Garcia, que é uma colunista do Núcleo da Valéria, de Saúde e Bem-Estar. Tem a Cláudia Marque, que é uma colunista do nosso Núcleo de Empreendedorismo. E tem a Betty, que também está no núcleo, acho que da Valéria. Então, são 17 histórias de mulheres empreendedoras de sucesso do Rio de Janeiro. O projeto é Empreendedoras de Alta Performance. E eu vou sortear um exemplar que vai autografado para quem ganhar. Roberta, eu vou pedir para você, nossa convidada, falar um número de 1 a 23, qualquer número, para a gente ver quem vai ganhar o exemplar do livro. 7. Número 7. 7, Roberta. Quem é Roberta? Que não é a Valtec. Quem? A Roberta. Peraí, deixa eu ver. Sou eu. Ah, Roberta, de blusa vermelha. Parabéns, Roberta. Você é do Rio? Vermelho? Sou do Rio. E você estará conosco no nosso encontro amanhã? Sim. Ah, então levo o livro autografado para você, tá bom? Obrigada. Você é Roberta de quê? Araújo. Roberta Araújo. Maravilha. Então, depois dos 2 sorteios feitos, Roberta ganhou o livro de alta performance e a amiga da Alessandra ganhou a consulta com a Roberta Valsec. Roberta, mais uma vez, te agradeço imensamente. Quero passar a palavra para Márcia e Veronique para fazer aí o encerramento do dia. A hora passou que a gente não sentiu. Foi maravilhoso. Se me deixar falar... E quem quiser fazer contato com a Roberta, o Instagram dela está anunciado lá na nossa postagem de fórum e com certeza ela vai ter o máximo prazer de receber vocês. Beijo grande para todas, muito obrigado pelo tempo de todas e passo a palavra aí para a Veronique e para a Márcia. Eu queria, antes de passar a palavra, eu quero tirar a nossa foto aqui, antes do pessoal ir dormindo. Já está todo mundo com metade pijama, metade bonitona, né? Então, vamos lá, galera. Vamos juntar aqui para a gente tirar o nosso print da foto. Ok? É 1... Ah, não vale. Vamos lá. É 1, é 2, é 3, é agora. Maravilha. Obrigada, mulheres. Foi maravilhoso. Obrigada, Roberta. Gratidão aí por contar para a gente a sua história, né? Muito inspiradora. É uma história de luta e, com certeza, esse vídeo, quando tiver na plataforma do Mulheres em Rio, lá no YouTube, vai inspirar muitas outras mulheres. Muito obrigada. Gratidão, né, pela sua entrega de hoje, pela pessoa que você é. O sucesso esteja com você e as mulheres que se inspirem em você possam estar fazendo melhores escolhas, né? Nós, da Mulheres em Rio, fizemos a escolha de estar aqui numa sexta-feira, né, às 22h50, né, buscando essa conexão, buscando conhecimento. É uma escolha, né? Então, a gente só tem a agradecer a todas vocês, a você, Roberta, e a todas vocês que estão aqui juntos conosco. Amanhã teremos um encontro no Golf Club com todas as colunistas e as gestoras de núcleo. Você é super bem-vinda, Roberta, nossa colunista na área de saúde e bem-estar. E vocês que não são colunistas, venham para o grupo, tá? A gente encaminha um formulário para vocês. Cris, já enviei o formulário para você e todas vocês que queiram participar serão super bem-vindas, ok? Aqui é um momento de colaboração e troca. Nosso muito obrigado. Estamos encerrando aqui o 8º fórum, né, Veronique? Fala pra gente. Foi maravilhoso. Realmente fechamos com chave de ouro. Eu amei. E novamente agradecer a presença aqui de todas. Como a Márcia falou, a gente preparou um encontro amanhã, assim, com muito carinho, muito amor. Esperando vocês amanhã lá, às 3h no Golf aqui da Barra. Venham preparadas para se divertir. Tá bom? Golf Olímpico, em breve, né? Isso, no Golf. Em breve, nós teremos divulgação do nosso próximo fórum. Eu queria
aproveitar a oportunidade de convidar vocês para poder seguir as nossas redes, né? Todas, nós temos, o Mulherezinho está em todos os canais de comunicação atualmente, todas as redes sociais, o fórum, a partir da primeira semana de outubro vai ser postado, né? Só que postado com edição, né? E a gente quer disponibilizar esse material para quem não teve a oportunidade de assistir aqui o fórum, né, com a gente ao vivo, que é muito mais gostoso, né? Mas, assim, tem pessoas realmente que às vezes está trabalhando, está dando aula, a gente compreende, né? A gente tenta entender. Mas, assim, foi fantástico. Todos os dias, como a Sônia falou lindamente, cada dia foi uma experiência única e a gente aprendeu bastante, muito mesmo. Gratidão mais uma vez, Roberta, e a gente se vê em breve. Gente, beijão. E fiquem de olho que a gente vai divulgar em breve a data do próximo fórum, tá bom? Roberta, amanhã estará conosco, Roberta? Com certeza. Então, quero agradecer vocês, quero agradecer a oportunidade, é sempre maravilhoso poder falar para mulheres, assim, né? Enfim, quero agradecer demais essa oportunidade. Quero desejar para vocês de todo o meu coração que vocês possam repensar mais e sentir mais essas escolhas, as escolhas de vocês, que vocês tenham consciência na hora de fazer as escolhas, que façam escolhas a partir de hoje, com o pé no chão, com amor, com coragem, né? Que é agir conforme o coração, coragem, né? Eu desejo isso de coração para vocês de verdade, porque as escolhas que a gente faz hoje vai refletir no nosso amanhã, né? Então, é isso que eu desejo e agradeço demais poder ter participado com vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo até essa hora, que eu falo pra caramba mesmo. Foi incrível, adorei a temática que você trouxe dos contos de fada, porque os contos de fada, na verdade, não foram feitos para crianças, foram feitos para adultos. Então, você trouxe essa abordagem, foi fantástica, eu adorei. Foi muito bom, Roberta, maravilhoso. Obrigada, muito obrigada. Tchau, gente, um beijão para vocês, então. Beijo. Até breve. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada, pessoal. Eu não posso deixar de agradecer, não só pelo sorteio, mas esse momento, todos esses dias aqui de conhecimento. Teve muita empatia, muito amor envolvido, sabe? Muito, foi muito legal. Parece que a gente já se conhece há milhões de anos. Foi delicioso. Aprendi demais, maravilhoso. Beijo para todas. Beijo. Já estamos com saudade, né? né, Marcinha? É isso aí, é isso aí. Estão preparando muita coisa bacana aí. Vai vir muita novidade aí para acontecer. Tem muita novidade em breve aí para vocês. Fiquem de olho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Roberto.